Talvez neste instante você esteja encarando mais uma pilha de boletos acumulados, se perguntando qual deles pode ser adiado sem causar um desastre maior. A cozinha parece silenciosa e a geladeira, quase vazia, lembra a cada olhar que os recursos não são suficientes. Cada vez que você abre o aplicativo do banco, a sensação é de que a esperança se esvai pouco a pouco. Você até tenta disfarçar, mostrar um sorriso à família, brincar com os amigos como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro do peito existe um peso que aperta, um medo escondido de que essa seja a sua realidade permanente. E, no silêncio da alma, talvez você tenha levantado uma oração sincera. Deus, por quê? Por que estou passando por essa temporada de falta? O que muitos não percebem é que existem períodos de escassez que não são castigos, mas convites de Deus para reposicionar você em um nível mais alto. Assim como o povo de Israel aprendeu a depender do maná diário no deserto e como José foi preparado na fome para governar e sustentar uma nação inteira, a sua história pode estar sendo moldada nesse exato momento para algo muito maior. Verdade é que a ausência de dinheiro muitas vezes remove as ilusões que o mundo cria, arrancando máscaras que nunca sustentaram ninguém. É nessa fase que você descobre que a sua confiança não pode estar atrelada ao salário, às horas extras ou ao favor de alguém, mas sim naquele que nunca se esgota. Um verdadeiro avanço financeiro acontece quando o céu intervém e abre uma porta que nenhuma planilha, nenhum cálculo humano ou plano estratégico poderia alcançar. É quando o impossível se torna testemunho. A Bíblia declara em Jó que, após ele orar por seus amigos, Deus lhe deu o dobro do que tinha antes. Essa não é apenas uma história antiga, é um retrato vivo do coração de um pai que ama restaurar. A oração, portanto, deixa de ser apenas um pedido vazio e passa a ser uma semente de fé lançada em solo fértil. Se você permanecer até o último amém dessa jornada, sentirá os primeiros sinais do reviravolta que já está se movendo em sua direção. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva e alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes, continua ativo e atento a você. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto. E aqui está um segredo que muitos ignoram. O ponto de virada de Jó não aconteceu quando suas circunstâncias melhoraram. Ele ainda estava ferido, ainda sofrendo, ainda com perdas profundas. Mas foi quando ele decidiu orar pelos outros, mesmo em meio à sua própria dor, que o céu se moveu em favor dele. Esse é o paradoxo do reino. O convite divino é para que você levante os olhos além da própria falta, compartilhe o pouco que ainda resta em suas mãos e mantenha o coração firme, acreditando que Deus é bom mesmo quando a noite parece interminável. É nesse ambiente que a promessa de Filipenses ecoa como um trovão. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Não é uma promessa frágil, não é poesia distante, mas uma declaração sólida, ancorada na abundância inesgotável dos céus. A economia terrestre pode oscilar, mas o armazém celestial jamais entra em crise. Deuteronômio 8:18 traz ainda outro lembrete poderoso. É Ele quem dá a você a capacidade de gerar riqueza. Essa palavra destrói a mentira de que tudo depende apenas do seu esforço. Sim, o trabalho é importante, a disciplina é necessária, mas até a criatividade, a saúde, a energia e as oportunidades que aparecem diante de você são presentes, vindos da mão de Deus. Riqueza, portanto, vai além de dinheiro. É a liberação de ideias, conexões e recursos que posicionam você para multiplicar, criar e expandir.
É uma abundância que não se limita a manter você vivo, mas que capacita a transformar ambientes, ajudar pessoas e avançar o reino. Por isso, quando Coríntios declara que quem semeia generosamente também colherá generosamente, não está falando de uma simples transação financeira. Está revelando um ato espiritual. Cada semente lançada é uma declaração contra o medo da falta, uma aliança com a lei da abundância. Malaquias, então, traz o desafio mais ousado das Escrituras. Ponham-me à prova nisto. Deus, o Criador do universo, abre espaço para que você o teste justamente na área de provisão. Ele promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos, além da capacidade de armazenar. Não é metáfora, é pacto. Ele não apenas envia provisão, mas também repreende o devorador. Aquelas forças invisíveis que tentam roubar sua colheita, corroer seus frutos e atrasar seus avanços. A chave está em confiar quando parece arriscado, obedecer quando soa improvável, dar mesmo quando parece impossível. Porque o sobrenatural nunca esteve condicionado às circunstâncias humanas, mas ao coração de quem ousa acreditar. E essa promessa não é restrita a pessoas mais santas ou mais especiais. É para você agora, no exato lugar que está como um lembrete divino de que a escassez não é o fim da sua história, mas apenas o prelúdio de uma abundância que já foi liberada em seu favor. Você não está esquecido. Você não foi ignorado. Você não foi abandonado. O mesmo Deus que reescreveu a história de Jó, que fez o azeite da viúva não acabar e que multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas, é o mesmo Deus que hoje fala direto à sua escassez. Escute com atenção. Ele diz: eu sou a sua fonte, eu sou o seu sustento, eu sou o seu restaurador. Eu sou aquele que abre portas que ninguém pode trancar. Este é o momento de sair da sombra da falta e caminhar para a luz da abundância. As Escrituras não são apenas palavras impressas em páginas antigas. Elas são convites vivos, selos de um pacto que o próprio Deus assinou com você. Abra seu coração. Permita que sua fé desperte novamente. Porque o mesmo Deus que inspirou essas promessas é o mesmo que está escrevendo sua história. E ele já decretou: a sua escassez não será o capítulo final. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Meu coração está aberto, meu espírito está rendido e minha voz declara, com cada respiração, que Tu és a única fonte. Não o salário, não o mercado, não a economia. Somente Tu és meu provedor, meu sustento, meu suprimento inesgotável. Digo em voz alta para que meus ouvidos ouçam, minha mente creia e meu coração nunca esqueça. Minha provisão vem do Senhor e essa fonte jamais se esgota. Tu és o mesmo Deus que alimentou Israel no deserto, que fez brotar água da rocha, que multiplicou pães e peixes diante da multidão. E Tu não mudaste. Ainda hoje transformas o pouco em mais do que suficiente. Por isso, escolho não fixar meus olhos no que falta, mas na abundância que flui do Teu trono. Tu és o dono de todas as riquezas, o Senhor de cada oportunidade, e cada porta aberta pertence a Ti. Senhor, eu oro por sabedoria em cada passo da minha jornada financeira. Não apenas ideias, mas estratégias celestiais. Não apenas conhecimento, mas visão divina. Ensina-me a ser fiel com o que colocas em minhas mãos, a proteger o que recebo, a investir com inteligência e a gastar com discernimento. Livra-me do medo que me paralisa e da pressa que me faz desperdiçar. Torna-me um administrador que multiplica e não que diminui. Um vaso que carrega recursos com humildade e propósito. Mostra-me a diferença entre necessidade e desejo e lembra-me que tudo o que tenho é semente. Semente para plantar, semente para crescer, semente para abençoar.
Que até minha conta bancária e meus planos reflitam os valores do teu reino e não as pressões deste mundo. Hoje escolho viver generosamente. Mesmo que minhas mãos não estejam cheias, eu não esperarei pelo dia certo para abençoar. Eu abençoarei com o que tenho agora, porque generosidade não se mede pelo tamanho do presente, mas pela grandeza do coração. Pai, guia minha generosidade. Sopra em meu espírito quem precisa de um gesto, quem precisa de provisão, quem precisa lembrar que não está sozinho. Ensina-me a dar em silêncio, com alegria, sem medo de ficar sem nada. Porque toda semente que entrego em tuas mãos não morre, ela se multiplica. A minha doação não é perda, é investimento em coisas eternas. Cada ato de generosidade, cada oferta, cada passo de fé é uma chave que abre portas que ainda não consigo ver. E sei que colherei o que tenho plantado, não por merecimento, mas porque tu prometeste. Se semear pouco, colherei pouco. Se semear com abundância, colherei abundantemente. Por isso, semeio com confiança, sabendo que aquilo que sai da minha mão nunca sai da minha vida. Vai adiante, preparando uma colheita que me espera. Senhor, eu declaro que a tua bênção sobrenatural me persegue. Não porque sou sortudo, mas porque estou alinhado com tuas promessas. Não temerei os tempos de plantar, porque sei que a colheita é certa. Não desprezarei os pequenos começos, porque até a menor semente contém o poder de uma floresta inteira. Não falarei de morte sobre minhas finanças, mas de vida, multiplicação e favor divino. Repetirei até que minha alma creia. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Meu cálice transborda, meus celeiros se enchem. Minha colheita será tão abundante que precisarei de ajuda para recolhê-la. Enquanto profiro essas palavras, sinto algo se mover dentro de mim. Uma fé ousada, uma confiança corajosa que me impede de aceitar menos do que o Senhor já prometeu. Pai, este não é apenas um clamor. É uma aliança. Eu continuarei semeando, continuarei dando, continuarei confiando, até ver com os meus olhos o que já carrego em meu coração. Porque tu és fiel e não podes mentir. Estou no lugar da troca divina, onde perdas se transformam em ganhos, onde o vazio se converte em transbordar, onde as cinzas do ontem se tornam beleza do amanhã. Senhor, restitui o que o inimigo roubou da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, do meu destino. Que haja um reverter tão grande que todos que virem testemunhem, foi a mão de Deus. Restaura em dobro não apenas minhas finanças, mas também minha paz, minha confiança, minha alegria. Que relacionamentos perdidos sejam reacendidos, que portas que pareciam seladas voltem a se abrir. Porque tu és o Deus que redime o tempo e faz novas todas as coisas. Hoje eu declaro, minha vida será um testemunho vivo de que nenhuma perda é permanente quando é colocada em tuas mãos. Em cada conversa, em cada encontro inesperado, em cada porta que se abre sem que eu tenha tocado, eu declaro que a fragrância do teu favor me acompanha. Pai, que meu caminho seja marcado por acessos que eu jamais poderia conquistar sozinho, por conexões que levam a oportunidades invisíveis aos olhos humanos, mas preparadas pelo céu. Que a promoção chegue sem aviso, que o fluxo de provisão se multiplique sem esforço, porque a minha fonte não é o mercado, não é o governo, não é a mão do homem. Minha fonte é o Senhor, o Deus da abundância infinita. Marca-me com transbordo, que tudo o que eu tocar floresça, que as obras das minhas mãos deem frutos que durem por gerações. Direciona meus passos para que eu esteja no lugar exato, na hora exata, encontrando as pessoas certas. Que eu entre em salas que nunca conquistei, mas que já foram preparadas pelo teu favor. Que minha história seja testemunho vivo de que quando o céu se move, nada pode impedir. Se você crê, escreva aqui nos comentários: Aleluia, eu tomo,
posse, e agora, com autoridade, eu me levanto contra toda prisão financeira, cada corrente de escassez, cada laço de dívida, cada voz que sopra o medo de faltar. Hoje são quebrados no nome poderoso de Jesus. Eu fecho cada brecha por onde meus recursos escapavam. Eu amarro todo devorador que tentava consumir minha colheita. Declaro que minha vida financeira não é definida pela falta, mas pela abundância divina. A dívida não me controla, o medo não me paralisa. A escassez não escreve minha identidade. Eu caminho em liberdade financeira não pelo que tenho nas mãos, mas por confiar naquele que segura meu futuro. Pai, eu sinto a mudança chegando, sinto a atmosfera do céu se movendo, sinto a provisão batendo à porta. Este não é o fim da minha história, este é o ponto de virada, o lugar onde a fé encontra a manifestação do milagre. Escreva nos comentários: glória a Deus, eu creio no meu avanço. Pai amado, eu te agradeço porque minha renda está guardada em Ti. O Senhor é minha torre, meu refúgio, meu escudo imbatível. Nenhum inimigo toca o que foi abençoado por Tuas mãos. Nenhum ataque espiritual pode roubar o fruto do meu trabalho. Minhas finanças não estão sujeitas ao caos do mundo, mas protegidas pelo sangue de Jesus, a cobertura mais poderosa que existe. Cada emboscada de perda já foi anulada antes mesmo de me alcançar. Toda estratégia de escuridão contra meus recursos é desfeita. Eu declaro que nenhum plano contra a minha provisão prosperará. Eu permaneço firme, sabendo que minha fonte é eterna, invencível e intocável. Senhor, derrama sobre mim a unção para a criação de riquezas, não para a vaidade, mas para o avanço do Teu reino. Que ideias inovadoras fluam, que estratégias claras venham à minha mente, que soluções ignoradas por outros se revelem a mim. Minhas habilidades são afiadas por Tuas mãos, e tudo o que eu fizer prosperará. Se essa oração falou com você, declare nos comentários: eu recebo essa unção, e agora, Pai, eu celebro a provisão sobre minha casa. Minha família jamais conhecerá a fome ou a falta, porque Jeová Jiré é o nosso sustento. Tu suprirás cada necessidade, dita ou não dita. Meus filhos não apenas ouvirão falar da Tua fidelidade, eles a viverão, eles a tocarão, eles serão testemunhas da Tua bondade. Que a nossa mesa sempre esteja cheia, que nosso lar sempre carregue a fragrância da gratidão e que nossos corações transbordem de louvor. E eu declaro que toda riqueza em minhas mãos terá propósito eterno. Não é apenas para conforto, mas para que o Teu evangelho avance, para que vidas sejam alcançadas, para que a luz de Cristo brilhe em lugares de trevas. Minha abundância não é troféu, é ferramenta de transformação. Eu darei com alegria, eu semearei com expectativa, eu honrarei o Teu nome em cada oferta e em cada ato de generosidade. Pai, esta é a minha aliança contigo. Minhas finanças sempre servirão ao Teu reino e o Teu reino sempre sustentará minhas finanças. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: amém. Minha casa viverá a fidelidade de Deus. E assim nós encerramos essa mensagem de hoje, mas o que foi declarado aqui não termina no vídeo. Continua na sua vida, continua na sua casa, continua no seu futuro. Cada palavra lançada é uma semente que vai frutificar. Cada promessa do céu é um decreto que não volta vazio. Então guarde isso em seu coração. O favor de Deus está se movendo ao seu redor, portas estão se abrindo, milagres já estão a caminho. Creia, declare, permaneça firme, porque quando a fé encontra a promessa, o impossível se torna realidade. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto, porque quanto mais proclamamos, mais o céu se manifesta.
Agora escreva aqui nos comentários: eu tomo posse dessa palavra para selar no espiritual aquilo que já foi liberado sobre você.